Boas-vindas! Essa é a aula sobre um fator limitante no rendimento da sua colheita, que é a oxigenação das raízes. A planta, para se desenvolver, precisa de um certo equilíbrio entre nutriente, água, oxigênio. Para ter melhores rendimentos, quando se trata aí de solo inerte, orgânico e hidropônico, a oxigenação das raízes é um dos fatores mais importantes. Por quê? Porque quais são as vantagens aí da oxigenação das raízes? Plantas saudáveis, menos pragas e doenças aí nas suas raízes e previne o apodrecimento das raízes por falta de oxigênio. Joia? Vamos entrar a fundo nesse assunto tão importante. Eu vou querer falar aí dos três tipos de solo e como que cada tipo de solo tem uma forma diferente para oxigenar as raízes, joia? Cada meio, no caso, porque hidropônico não é solo, joia? No solo inerte, você vai querer 4 dicas para melhorar a oxigenação das suas raízes. A primeira é a composição. Ela tem que ser uma composição que tenha aí pelo menos metade da sua composição de um elemento arenoso, como a perlita, areia e a fibra de coco. Dessa forma, misturando no seu substrato, você garante com que suas raízes recebam oxigênio na medida certa. Isso previne o overwatering e o apodrecimento das raízes. Mas isso por si só não resolve, porque é facilmente uma pessoa que não tem conhecimento sobre cultivo em solo inerte pode afogar sua planta mesmo assim. Por isso é bom também você ter uma drenagem no seu vaso. Como é que faz a drenagem no seu vaso? Por exemplo, esse daqui é o seu vaso. No fundo dele você adiciona perlita. No fundo dele você adiciona argila expandida, perlita, pedras, alguma coisa que faça essa água drenar. E aqui em cima você pode optar por colocar tela. Qual que é a importância dessa tela? A tela impede que as raízes elas penetram aqui no fundo, no meio dessas pedras, e que elas fiquem sufocadas, sem oxigênio. Isso previne o overwatering, o apodrecimento das raízes, da off. Joia? Você vai querer drenagem, adicionando dessa forma, a água drena, fica aqui no fundo. A água estando aqui no fundo, elas têm menos risco de fazer o apodrecimento das suas raízes. As raízes elas vão ficar aqui mais em cima, onde tem maior quantidade de ar e não de água. Para o solo inerte, você vai querer também fazer regas frequentes, porém em menor volume e na hora certa também. Fazendo as regas frequentes, você previne o apodrecimento das raízes. Por quê? Porque se você regar uma vez por semana, encharcando o vaso por completo, até que essa planta consegue sugar essa água toda e a raiz volte a receber oxigênio, já foi um tempo. E esse tempo aí, você perdeu. A raiz da planta sem oxigênio é como você privar uma pessoa de respirar. Ela não vai respirar pela raiz, ela precisa respirar pela raiz, pelas folhas. A planta precisa respirar. E você regando com mais frequência, com menos quantidade. E na hora certa,
que vai ser o próximo ponto, você consegue melhorar a oxigenação das suas raízes. E como que eu vou regar na frequência certa, na hora certa, principalmente, né? A frequência não importa tanto assim, mas a hora de regar importa muito. Você conseguir monitorar a umidade desse solo, seja pela técnica de cavar o solo com o dedo e verificar se está úmido, enfiar um palitinho, enfiar um tensiômetro para medir a umidade do solo, ou um sensor de umidade, fazer automação da rega através da porcentagem de umidade no solo. Você conseguindo monitorar a umidade do seu solo, você vai saber qual é a hora certa de regar. Consequentemente, você vai dar para as suas plantas oxigenação na raiz, que é o fator fundamental para plantas mais saudáveis, né? Certo? As 4 dicas aqui para solo inerte são matadoras, você vai conseguir resultados incríveis. Para solo orgânico, além dessas 4 dicas, você pode utilizá-las também, porém no solo orgânico, as minhocas costumam, né? As minhocas costumam dar conta do recado. Porque mesmo assim o seu solo orgânico está lá, você misturou ele e deixou a natureza agir e os micro-organismos, a minhoca ela não vai deixar o seu solo compactar, porque ela vai ali e vai cavando, vai criando os túneis subterrâneos lá dentro. Isso é bom, né? Bom para bactérias aeróbicas e melhorar a vida do solo como um todo, a oxigenação também. E aí, você seguindo as mesmas dicas para o solo inerte, para o solo orgânico, porém com esse plus aqui das minhocas, você vai garantir que seu solo orgânico tenha suas raízes para sua planta do solo orgânico tenha mais oxigênio, né? E sejam mais saudáveis. No hidropônico, você já deve ter reparado que as plantas cultivadas em hidroponia têm rendimentos superiores às plantas cultivadas no inerte e no orgânico. Por quê? Isso só prova que a oxigenação nas raízes é um dos, se não o melhor fator para o rendimento dessas plantas. Porque na hidroponia você pode artificialmente injetar oxigênio nas raízes, né? Como? Como assim, Guilherme? Como que eu posso? Né? Com a bomba, né? A bomba de ar, o compressor de ar e a bomba de recirculação. O compressor de ar vai sugar o ar de fora e vai... né? Aqui tem um vaso, um reservatório hidropônico. A bomba de oxigênio ela vai injetar ar nessa água, né? Aí sua planta ela não vai só respirar água, ela vai respirar oxigênio. Sua planta ela não vai apodrecer as raízes dessa forma. Se você usar um compressor bom que injeta oxigênio suficiente naquela água, se for o DWC, ou DWCR, o compressor, nesse caso aqui, no DWC, é o fator fundamental para você melhorar a oxigenação dessas raízes. E ele tem que jogar ar suficiente aí para suas plantas. E também a bomba de recirculação, né? E também a bomba de recirculação, né? Dependendo da técnica hidropônica que você vai fazer, a bomba de recirculação é o equipamento mais essencial para a oxigenação das suas raízes, como o EBB Flow, que precisa da bomba como o EBB Flow, que precisa da bomba
para encher o reservatório de água, né? E depois esgotar essa água no tempo certo, para as raízes receberem não só a água quanto o oxigênio, tanto no NFT, que você tem sempre, o NFT, que você tem sempre uma bomba jogando água, recirculando a água ali e garantindo que essas plantas recebam água, oxigênio e nutriente na dose certa, e todas as outras técnicas de hidroponia possuem um mecanismo de oxigenação nas raízes, até as técnicas mais simples como o CACT, que consiste apenas, você não precisa nem do compressor de ar e nem da bomba de recirculação. CACT é a maneira mais simples de fazer hidroponia. Você tem aqui as raízes dessa planta e elas recebem aqui 30% de água e 70% de oxigênio. Isso prova que o oxigênio, para as raízes, ele é em proporções mais importante do que a água. Mas não só o oxigênio, mas o equilíbrio dele, de oxigênio e água, para fazer dar certo. É claro que o rendimento de uma planta hidropônica no CACT, esse sistema mais simples, que não precisa de compressor de ar nem bomba de recirculação, você vai ter resultados inferiores à técnica do DWC ou DWCR, por exemplo, que você injeta oxigênio diretamente ali na água, evitando o apodrecimento das raízes, e injetando oxigênio ali nas raízes você consegue rendimentos superiores. Isso prova também, além da hidroponia, a aeroponia, porque que os clones aeropônicos eles enraizam mais rápidos e as plantas aeropônicas elas são mais vigorosas, porque você pulveriza água nas raízes. É como se fosse, é como se você tivesse simplesmente levando água e oxigênio de maneira fracionada, minúscula ali, para as raízes elas respirarem tanto água quanto oxigênio ao mesmo tempo, de uma maneira bem intensa. Espero que essa aula sobre oxigenação das raízes tenha clarificado sua mente em relação a esse assunto, e eu te espero na próxima aula.